Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Começa agora o Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Antes de começar o debate, eu tenho um recado para você. Nesse começo de fevereiro, a Gazeta do Povo está completando 104 anos. Eu queria dar primeiro os parabéns à Gazeta e chamar todos vocês que estão assistindo a refletir um pouco sobre a importância de contribuir para uma história como essa do jornal. O jornal já atravessou todas as fases mais difíceis da República e com certeza está preparado para o que está acontecendo hoje. É por isso que a Gazeta se modernizou e investiu para ser uma alternativa no noticiário para todos os brasileiros, incluindo investimento em programas independentes, como esse aqui, o Fora dos Autos. E hoje, por causa do aniversário, a Gazeta abriu uma condição muito especial para novos assinantes. Tem 50% de desconto no primeiro ano da assinatura. Não perca, o link dessa oferta está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá começar o programa então. Aqui ao meu lado, virtualmente, para debater decisões judiciais que causam polêmica, estão os advogados Fabiana Barroso, Adriano Soares da Costa e Emerson Grigoletti. Bem-vindos! Hoje a gente fala sobre a prisão do ex-deputado Daniel Silveira e os desdobramentos desse caso. Ele foi preso na manhã de hoje em Petrópolis, no Rio de Janeiro, por descumprimento de medidas cautelares. A prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, um dia depois do término do mandato parlamentar e da perda do foro privilegiado. Além disso, Silveira também foi envolvido pelo senador Marcos Duval na acusação de uma tentativa de golpe de Estado. Começo com o Adriano, então. Oi, Adriano, bem-vindo, tudo bem? Adriano, me fala o que veio primeiro, se veio esse pedido de prisão, esse envolvimento do deputado ou essa manifestação aí do Marcos Duval. Rosana, boa noite, Fabiana, boa noite, Emerson, boa noite a vocês que nos assistem aqui no Fora dos Autos, na Gazeta do Povo. Olha, Rosana, primeiro, acredito eu que essa prisão deve ter se dado naqueles inquéritos do fim do mundo conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, e pelo que se noticia, ela decorreu daquela questão do não pagamento das determinações ou multas cautelares, medidas cautelares, aplicadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Lembrando, porém, existe uma questão que é lógica. O ex-deputado Daniel Silveira, ele recebeu o indulto presidencial, razão pela qual as condenações e as medidas que foram tomadas no âmbito daquele processo que deu origem à condenação do ex-deputado, pelo Instituto do Indulto, esses efeitos jurídicos da condenação deixaram de existir. As medidas cautelares no âmbito penal, elas são tomadas justamente para o fim da garantia da instrução criminal, que houve, para a garantia do julgamento, que houve, com aquela condenação exacerbada de 9 anos, por crime de opinião, salvo o melhor juízo, e o somatório de outros delitos ali colacionados pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, houve o julgamento, houve a condenação, concordemos ou não com ela, e houve o ato jurídico presidencial do indulto, cuja finalidade é encobrir, ou por outra, encobrindo, suprimir os efeitos da condenação penal. Nós podemos discutir aqui se são os efeitos das restrições à liberdade ambulatorial, portanto, o que diz respeito da ação penal, os efeitos principais da sentença, ou se também alcançam os efeitos reflexos ou secundários da sentença penal, dentre eles, a perda do mandato eletivo, a suspensão dos direitos políticos, que gerariam a inelegibilidade em decorrência da suspensão dos direitos políticos. Bom, essa é uma discussão que eu nem vou entrar aqui. Eu vou me fiar apenas no fato de que essa sentença penal condenatória, ela teve os efeitos suspensos, razão pela qual as medidas cautelares
que dariam, portanto, suporte à correta aplicação da lei penal neste processo, não faziam mais sentido. No entanto, caíam os efeitos da sentença e, no entanto, o ministro Alexandre de Moraes continuava constrangendo, ao meu ver, ilicitamente, o parlamentar a cumprir medidas cautelares que já não faziam sentido no âmbito daquele processo e, portanto, não gerariam consequências. E aí, vejam, vem uma decisão agora de prendê-lo com base justamente no descumprimento daquelas decisões cautelares no âmbito de um processo ou de fatos que já foram, portanto, julgados, que já tiveram os efeitos suspensos pelo indulto e, por essa razão, não gerariam consequências jurídicas outras. É um arranjo jurídico que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, a conduta do ministro Alexandre de Moraes, absolutamente insustentável. E isso é surpreendente, no momento em que nada mais surpreende. Por aí se tire. Então, é uma decisão que inspira cuidados. Aquela aplicação de multas sucessivas, que já estava em mais de R$1 milhão, já não eram essas multas sustentáveis juridicamente. E, no entanto, nós estamos vivendo um momento em que se chama de juízos de exceção, vedados pela Constituição Federal. Nós não estamos em estado de guerra, em estado de sítio, não estamos, enfim, nenhuma daquelas situações anômalas que se justificassem medidas excepcionais como elas estão sendo tomadas à revelia, portanto, do direito positivo brasileiro. Não acredito que aquela posição do senador Marcos Duval, sobre a qual nós comentaremos mais adiante, tenha sido a razão pela qual acho que elas estão no movimento concatenado. É muito curioso que no dia após a eleição da mesa do Senado, em que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, foi reeleito, por uma margem menor, inclusive, do que eles esperavam e propugnavam. No dia seguinte, você tenha a prisão do Daniel Silveira e você tenha essa, como é que a gente pode chamar? Essa declaração do senador Marcos Duval, em que ele já deu, na verdade, 3 versões diferentes. Quer dizer, e quem dá 3 versões diferentes sobre assunto de tanta gravidade, já mostra que não está dizendo a verdade. Não é? Isso qualquer juiz, e eu fui juiz de direito, sabe que quando a gente está diante de uma testemunha, né, que ele começa a ajustar versões, é porque a verdade está muito longe do que ele está dizendo. Quem ajusta a versão, ajusta interesses, ajusta, na verdade, calibra para aquilo que melhor lhe convém. E, por essa razão, nós ainda teremos desdobramentos. Mas está claro que se quis, no primeiro momento, um senador da República com imunidade faz uma imputação gravíssima ao ex-presidente da República, que ele foi coagido, e que, na verdade, um senador ser coagido, né, e não foi à imprensa, e não denunciou, e não fez, enfim. Depois, ele coagido, sabe-se lá quando, ele vai, e depois dos atos de 8 de janeiro, ele próprio propõe a CPI, sai em defesa ou por outra, sai assacando contra o atual ministro da Justiça, manda ofícios, documenta, dá entrevistas, e um dia depois da eleição do Senado, ele sai com essa versão. Então, são movimentos concatenados, movimentos estranhos, mas que parecem atender a um objetivo muito claro, que é trazer o presidente Bolsonaro para o centro
de algo que não existe contra ele materialidade, não existe contra ele qualquer tipo de acusação séria, que era ele ter corroborado com os atos de 8 de janeiro, quando se tem o contrário, o vídeo dele gravando, pedindo para que as pessoas não ocupassem vias, para que as pessoas não tomassem medidas contra as instituições, que fizessem o protesto, exercendo o direito constitucional, mas de modo a respeitar as 4 linhas. Então, o que se tem de declaração pública do presidente após ele ter perdido a eleição vai de encontro a essa tese. Por esse motivo, Rossana, a única coisa que eu gostaria de dizer sobre o caso Daniel Silveira é o seguinte: desde o princípio, esse é um caso que parece que se tornou muito emblemático e pessoal. E isso é muito ruim. Porque, veja, eu discordo absolutamente daquela fala, aquele vídeo gravado pelo deputado Daniel Silveira atacando os ministros supremos, da forma, inclusive, com que ele fez. Aquilo desborda totalmente da civilidade e da correção que um cidadão e um parlamentar deve ter. Nada obstante, aquilo foi transformado em um fato que esvaziou em relação a ele a imunidade parlamentar, transformou a fala dele em um crime atemporal, né, porque enquanto ficou a tese de enquanto gravado, pouco importa o local e aonde, desde que foi para a rede, foi para a internet, e é um crime continuado para justificar uma flagrância. Quer dizer, então se elaborou uma tese jurídica insustentável, de uma flagrância indefinida, porque o vídeo estava na internet, e com isso quebrou-se a imunidade parlamentar. E terceiro, aquela sanção absurda da condenação de 9 anos, né? O Marcola, que é o Marcola, já está em Brasília, e o cara, por uma forma assintosa de opinião que fez, tomou 9 anos e foi indultado. No entanto, continuou sendo objeto de medidas cautelares. Então é isso, Rossana. Eu acho que nós teremos aí o meio jurídico, terá ainda o que discutir sobre isso. Melhor dito, o meio jurídico que não pensa com os interesses próprios, como grupo prerrogativa, com militância política, que utiliza o direito, na verdade, para fazer política de baixa qualidade. Esse meio jurídico não vai falar nada que preste, o que vale a pena escutar. Mas o meio jurídico que quer levar o direito a sério, esse sim vai discutir com seriedade esse assunto. Obrigada, Adriana. Eu já vou passar para a Fábio comentar, porque a Fabiana sempre tem umas informações e bastidores que são interessantes a gente saber. Mas primeiro eu vou passar para o Emerson. Emerson, bem-vindo. Para esclarecer só uma questão que às vezes pode ficar uma dúvida para o pessoal de casa. Quer dizer, o Adriano já comentou isso, mas o Daniel Silveira agora não tem mais nem imunidade parlamentar e nem foro privilegiado. Como que o STF continua lidando com essa questão? Quer dizer, tem que declinar a competência para algum outro lugar ou continua com o STF o caso dele? Boa noite, Rossana. Boa noite, doutor Adriano, doutora Fabiana. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Rossana, então, aí de novo, né, a gente entra naquele espiral de novo, falando desses inquéritos aí, né, que tudo começou ali, né. Essa situação do Daniel, ela vem muito bem retratada em uma obra jurídica, inclusive, que se chama Sereis como Deuses, né. Tem detalhado toda aquela situação, tudo que aconteceu, que não aconteceu, e analisando a obra, a gente verifica com uma precisão muito profunda uma contradição que, inclusive, os próprios ministros e esse pessoal da esquerda têm utilizado o tempo todo já há algum tempo, né? Dizendo que as pessoas devem ser punidas desde que respeitado o devido processo legal. O devido processo legal, até mesmo nas declarações aí de abertura, né, dos trabalhos do judiciário, a ministra Rosa Weber, ela inclusive salientou isso, né, a necessidade de punição desde que observado e respeitado o devido processo legal. Bom, infelizmente, o que nós temos visto já há alguns anos, né, é que esse, entre aspas, devido processo legal não tem sido respeitado, infelizmente, né.
Essa obra, inclusive, que eu indiquei, ela traz uma série de detalhes, uma série de inconstitucionalidades por essência desses inquéritos, né? E, em especial, tratando do caso Daniel Silveira, apontando inúmeras irregularidades, desde a dificuldade da defesa, com prerrogativas violadas, até a questão não só da falta de acesso aos autos, a questão da aplicação da anterioridade à lei penal, que teve vamos dizer assim, foi uma estratégia jurídica ali, uma virada ali de chave que teve, em um princípio que todo jurista, desde o primeiro ano de faculdade, a gente aprende isso em direito penal, que só se pode punir a pessoa respeitado o princípio da anterioridade à lei penal, né? Isso foi, inclusive, desrespeitado com todas as vênias a entendimento do Supremo, porque, inclusive, se transportou a um tipo legal para uma nova lei, né? A lei onde ele havia sido inicialmente incluído, que era a Lei de Segurança Nacional, ela foi revogada, só que transportaram, inclusive, o tipo, enfim, eu nem estou dizendo que eu concordo com o que o Daniel disse, as coisas que o Daniel disse, eu repudio completamente, não concordo com absolutamente nada que ele disse, acho que essa não é a forma de resolver as coisas, né? Embora ele esteja amparado pela imunidade parlamentar, óbvio que teve ali um excesso, né? Mas, enfim, teve uma série de ilegalidades apontadas, existem incontáveis, se a gente fica debatendo um a um dos princípios, de todos os direitos que foram violados dele ali, com certeza a gente fica a tarde inteira aqui, a noite inteira e a manhã inteira falando desse assunto. Porém, nessa situação de agora, essas ilegalidades se perpetuam, né? Primeiro, né, essa questão do sigilo desses inquéritos, né, que nunca é aberto o sigilo desses inquéritos, que nem, pelo que eu verifiquei, pelo menos até esse momento na imprensa, não foi indicado precisamente até agora de onde veio essa decisão, por qual motivo veio essa decisão, se ela se refere à condenação anterior, se é em virtude dessa questão especificamente do Marcos Duval, pelo menos até onde eu verifiquei, até agora não tem uma indicação precisa se foi por conta disso, um novo delito ali a ser apurado, se for a prisão preventiva, ou se é questão de cumprimento de pena, que também se fosse cumprimento de pena estaria errado, porque ele está indultado, né, está beneficiado pelo indulto, como o doutor Adriano acabou de explicar, os efeitos penais da condenação estão suspensos, então tem uma série de coisas que fica sempre na névoa, né? O que se sabe agora, nesse momento, é que a imprensa, parte da imprensa divulgou que ele foi preso, mas não tem motivo, não tem esclarecimentos, então é muito difícil até para a gente fazer uma análise jurídica mais precisa, mas uma coisa que é certa é que se foi cumprimento de sentença, ela já está manifestamente legal. Primeiro porque os efeitos do indulto estão vigentes, né? Lembrando que, inclusive, salvo engano, o senador Randolph havia feito um pedido, não sei se foi ele, eu não me recordo exatamente, mas alguém entrou com uma ação no Supremo para questionar a legalidade, a constitucionalidade desse indulto que foi concedido a ele, né? E a ministra Rosa Weber, inclusive, tinha um pedido liminar e ela não concedeu, ela simplesmente aguardou ali e não decidiu absolutamente nada, né? Indeferiu o pedido de suspensão, então, para todos os efeitos, o indulto está vigente. Um segundo ponto é essa questão, né, da competência do Supremo. Para começar, o Supremo não é competente para promover cumprimento de sentença nessas situações, né? Deveria ser remetido a uma vara de execuções criminais. E outra coisa, né? Ele perdendo o mandato, já sai completamente da esfera de competência do Supremo Tribunal Federal. Então, é outra ilegalidade. Então, o que a gente nota é que são sucessivas ilegalidades, e isso chegou num ponto que, para sustentar uma ilegalidade, se pratica outra, uma arbitrariedade, e o direito simplesmente está sendo esfarelado, literalmente, né? Está sendo destruído o ordenamento jurídico. E tanto é que a gente não consegue nem identificar o que está acontecendo ou não, se foi em virtude desse cumprimento de sentença, dessa decisão, que já seria ilegal, se é uma nova medida, que também seria ilegal, por conta dessas razões que eu expliquei, então fica uma situação muito, muito delicada. Mas provavelmente vai ser fruto de outra arbitrariedade, de outra questão, que vai ser discutida na seara do direito, vai ficar nisso, né? E obviamente, né, eu vislumbro aí que tenha uma interconexão entre as situações, né? Acredito que a gente vai falar um pouco mais disso, mas ontem mesmo teve essa votação no Senado, né, para a presidência do Senado, teve uma reviravolta, umas coisas muito estranhas que aconteceram, inclusive parte da imprensa veiculando que teve influência, interferência até de ministros do Supremo pedindo votos por Pacheco, o que é manifestamente ilegal também. Aí teve, de repente, essa situação de o Marcos Duval
depois dessa votação, alguns vídeos foram veiculados ali, com ele abraçando o Alcolumbre, abraçando o Pacheco, depois do encerramento da sessão, enfim, uma série de coisas estranhas, e pouco depois um vídeo onde ele foi falar justamente, fazer um vídeo com o pessoal do MBL, né, que é declaradamente contrário, né, oposição ao governo anterior. Então, assim, tudo é muito estranho, né, e, consequentemente, já vem essa prisão do Daniel. Então, fica um negócio nebuloso. Aparentemente, as coisas estão interconectadas, mas vai ter que aguardar uns dias ainda para a gente ver o que realmente aconteceu nisso tudo. Tá certo, então vou passar para a Fabiana. Oi, Fabi, bem-vinda. Vamos lá, então, com o teu comentário sobre essa prisão de hoje. Boa noite, Rosana, doutor Adriano, doutor Emerson, pessoal que está nos assistindo hoje. E bem como você disse, eu tenho realmente um pedaço da decisão, viu, Emerson? E realmente é, sim, sobre aqueles autos já que absurdamente já se findou, né? Já foi julgado e já recebeu graça presidencial. Vou ler aqui exatamente essa parte aqui, que o Alexandre de Moraes, decisão do ministro Alexandre de Moraes. Diante do exposto, em face do reiterado despeito às medidas restritivas estabelecidas, restabeleço a prisão de Daniel, aí tem os dados dele, né, a ser efetivado pela Polícia Federal, e aí ele diz nos termos, e aí ele vincula um monte de proibição, e era isso que eu queria dizer também, né, proibição de visitas, salvos de seus advogados, proibição de conceder qualquer entrevista, salvo mediante autorização do Supremo, né? A gente já está falando aqui da competência, mas o interessante é que o ministro Alexandre de Moraes está violando a lei de execução penal, né? Só nessa parte que eu estou pegando aqui, o artigo 41 da lei de execução penal, ele diz o seguinte, que os direitos previstos, né, por exemplo, de visita e de advogado é artigo 7º, mas de visitas é decidido mediante o diretor do estabelecimento onde o preso for recolhido, e não do juiz, né? E ele já decidiu isso também. Então, a gente vê aqui, desde coisas bem graves, a coisas que a gente poderia dizer até menos grave, mas não importa, são contrárias ao que nós temos na lei. E a lei de execução penal, eu queria ver toda essa coragem para fazer com criminosos perigosos de verdade, que sabem esses direitos da lei de execução penal, de cor e salteado, e ai, né, daquele juiz ou daquele diretor de penitenciária que não conceder um dos direitos estabelecidos para estes presos, né, que seja de forma cautelar. Mas veja o absurdo, ele está restabelecendo uma medida cautelar, como já disse os dois aqui, tanto o doutor Adriano como o doutor Emerson, mas vou enfatizar, ele está restabelecendo medida cautelar de processo que já acabou, e além de ter acabado, condenado, já teve também a graça presidencial. Então, é um verdadeiro absurdo. E aí, para conectar os fatos políticos, mas que são jurídicos de hoje também, a denúncia trazida, né? Vou pôr denúncia, não sei se é denúncia, porque, como disse o doutor Adriano, o Marcos Duval já mudou realmente várias vezes as narrativas ali, então é difícil saber. Mas o que eu soube há pouco também é que ele disse, em uma das 3 versões que ele já apontou, que ele havia formalizado, sim, denúncia, né, em relação ao suposto golpe ali, numa reunião com o presidente Bolsonaro, Daniel Silveira, e ele no Palácio do Planalto. Mas agora parece que o ministro Alexandre de Moraes já mencionou que ele de fato se encontrou com Marcos Duval, mas foi uma passagem muito rápida entre eles, e o Marcos Duval relatou, isso são as palavras do ministro Alexandre de Moraes, Marcos Duval relatou o que aconteceu, e ele perguntou para o Marcos Duval se ele iria colocar no papel, se ele ia formalizar isso, e o Marcos Duval haveria dito que não. Então, o ministro respondeu, eu não tenho o que fazer em relação a isso. Só que, no dia relatado, se a gente for observar, foi colocado multas ao Daniel Silveira exatamente no dia seguinte a essa reunião denunciada, né? Então, mesmo que não tenha sido formalizada uma denúncia, essa conversa provavelmente aconteceu, porque tanto o Marcos Duval está falando, quanto o próprio ministro Alexandre de Moraes, e poderia ser encarado até com uma possível retaliação. E aí, depois, na sequência disso tudo, com o desdobramento político da decisão de ontem do Pacheco permanecer, né, como presidente do Senado, nós temos, então, no primeiro dia também, onde se pede, né, o mandato
de deputado, nós temos, então, a reativação de uma prisão que já se findou o processo. Então, realmente é muito absurdo. Inclusive, também estão dizendo que foram encontrados dinheiro na residência do Nelson Silveira. Não sou advogada dele, não tenho interesse algum, né, de defendê-lo nesse sentido, mas, gente, assim, para as pessoas saberem, ele está com todas as suas contas bloqueadas. O que você faria se você tivesse? Você estaria com dinheiro na sua casa. Agora, quanto a valores, essas coisas, não tenho nem condição de dizer o porquê, motivos, mas é normal você ter dinheiro numa situação dessa, né? Você não tem como se mexer sem dinheiro. É assim que funciona o mundo capitalista, né, constitucional, vamos pôr entre aspas, que nós vivemos. Então, o que não é notícia, não notícia se torna notícia. E não há esse esclarecimento de tudo que eu estou falando, que envolve fatos jurídicos notórios, como, por exemplo, não observar a lei de execução penal, e eu peguei só um pedacinho, como também coisas bem mais graves, como não dar acesso integral aos autos, como o doutor Emerson falou, e mais grave ainda, você restabelecer a prisão de alguém que já se findou o processo e tem lá uma graça presidencial concedida e papo final. E aí, o que a gente sabe também? Que a intenção agora é levar para o plenário do Supremo se a tal graça concedida ao presidente Bolsonaro tem validade jurídica ou não. Eu acho essa discussão completamente descabida, porque a Constituição também é bem clara, assim como é clara no quaisquer palavras do artigo 53 da Constituição Federal. Então, mais uma vez, a gente vê a Constituição Federal sendo rasgada pelos próprios ministros do Supremo. Bom, a gente já discutiu também ao longo dos programas, né, Fabiana, como notícias jornalísticas acabam sendo motivo para iniciar a investigação, determinar apreensão, enfim, mandados de busca e apreensão, e agora a gente tem também uma conversa de bastidor, aparentemente se transformando em motivo para pedido de prisão, né? Exatamente isso, Rosana. Tudo indica, né, então, que foi relatado, isso a gente está pegando a informação de bastidor mesmo, né? Mas como o Marcos Duval já está prestando depoimento na Polícia Federal e sobre esses mesmos fatos também está hoje prestando depoimento à Polícia Federal, já dura um tempão, o presidente do partido. O presidente do partido, o Valdemar, e o Anderson Torres, né? Todos eles aí foram suscitados no mesmo ato, mas é sabido também que tem interesses políticos, tanto é que o próprio Marcos Duval, ele iria para o PL, que é o partido, né, que o Valdemar é o presidente. Então, existe tudo isso, e o ministro Alexandre de Moraes dizendo, sim, eu encontrei com ele no Salão Branco, para dizer que foi uma conversa informal e rápida entre uma sessão e outra, ele me relatou, mas disse que não ia formalizar, então não pude fazer nada. Será mesmo que ele não pôde fazer nada? Porque a gente teve desdobramentos, né, de alguma ação. Então, mas efetivamente a denúncia não foi feita, e não se trata sobre isso o que o ministro fez, é sobre o restabelecimento das medidas cautelares daquela prisão lá. É uma bagunça mesmo. E, Emerson, diante dessa informação que a Fabiana trouxe, desse trecho da decisão que ela leu, né, como é que você avalia aí? Então, é sempre uma surpresa, né, Rosana? Uma coisa que a gente não pode falar aqui no Brasil é que a gente pode morrer de tédio, né? De tédio ninguém morre aqui, né? É um negócio absurdo. Então, é exatamente esse ponto que a gente falou. A doutora Adriana, a doutora Fabiana trazendo essa questão, né, resta mais do que evidente que isso é manifestamente ilegal, inconstitucional, né? Não existe essa previsão legal na lei penal, inclusive, né? Quando a pessoa tem uma determinada pena, ela deve cumprir aquela pena e só, né? Não existe na legislação penal, ele vai cumprir pena, aí ele vai ter medidas cautelares adicionais. Isso não existe na legislação, né? Inclusive, as medidas cautelares que são estabelecidas no Código de Processo Penal, elas servem justamente para fins de auxiliar as investigações, para que não haja destruição de provas, para que não haja deturpação das investigações, né? Ou até mesmo para inibir, de repente, a ocorrência de um novo crime, mas não se perpetua depois de devidamente sentenciado, né? E aí a situação começa a ficar mais nebulosa ainda com esses detalhes da doutora Fabiana trazendo essa questão, né, dessas datas e etc. E aí eu gostaria até de fazer um breve parênteses aí sobre essas divergências, inclusive, no mínimo estranhas, né, para dizer o mínimo. A gente que é do mundo jurídico, a gente está meio acostumado
abordar essas situações, principalmente que a gente enfrenta muito isso, às vezes até em audiência, né? Nos depoimentos, nas oitivas de testemunha, a gente tenta ter uma certa percepção um pouco diferenciada do que é dito. Então, até reler aqui uns trechos das 3 versões que o senador Marcos Duval apresentou entre a madrugada de hoje e até agora. Bom, durante a madrugada ele fez uma live junto com o pessoal do MBL, né? Onde ele disse o seguinte: eu ficava quando me chamavam de bolsonarista. O senador bolsonarista e tal. Eu vou soltar uma bomba para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa de Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Ele disse isso na live. Eu estou relendo o que ele disse. Só para vocês terem ideia, e é lógico que eu denunciei. Ele disse que denunciou. Agora, Lula, ele faz uns comentários sobre o Lula e fala depois. Tanto Eduardo... aí aquele rapaz do MBL entra no meio lá também e começa a falar assim, tanto Eduardo Bolsonaro, aquele lixo, aquele vagabundo do Eduardo Bolsonaro, você tem coragem de falar isso comigo, que ele é vagabundo? Aí ele dá uma desconversada, começa a rir e de repente ele diz o seguinte: sabe como ele chegou até mim? Quando a AP do pai dele indicou para ele ser ele fala um monte de palavrão lá, de embaixador em Washington, e era vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores. Então, assim, aqui você já começa a perceber que ele tem no mínimo ali um ranço, né? Praticamente o inimigo capital. Então fica meio estranho até ele figurar nesse momento na qualidade de testemunha. Lembrando que isso é vedado pelo Código, né? Pela lei processual. Isso durante a noite. E aí ele faz uma acusação muito grave, né? Dizendo que ele afirmou categoricamente que o presidente Bolsonaro falou com ele, né? E para dar um golpe, coagiu inclusive ele, que é outro crime de coação, para que ele pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Isso durante a madrugada. Aí esse vídeo ele acabou apagando, né? Não está nas redes sociais, e aí saiu a matéria da Veja, que ele mencionou durante a live. A Veja perguntou o seguinte para ele: por que razão o senhor acredita que foi escolhido para essa missão? Aí ele faz uns apanhados, ele coloca: me fiz essa pergunta várias vezes. Aliás, fiquei surpreso ao saber que o presidente queria falar comigo. Foi a primeira vez que nos encontramos fora de uma solenidade oficial. Muita gente sabe que tem uma ligação com o ministro Alexandre de Moraes. Quando ele foi secretário de Segurança Pública, ele explica essa relação, aí coloca: não somos íntimos, mas temos um excelente relacionamento. Por isso, e também por dever cívico e de consciência, relatei a ele o que estava acontecendo. Era a coisa certa a ser feita. Ora, se ele havia dito aqui anteriormente o que ele disse, e aqui ele está falando isso, ele está, no mínimo, acusando o ministro de prevaricação, né? Então, assim, não é uma questão só de falar do Bolsonaro, ele está deixando até o próprio ministro numa situação delicada, né? Então, isso tem que ser melhor apurado, porque na prática, o que ele está fazendo é afirmando que o ministro Alexandre de Moraes prevaricou, né? Eu acho, inclusive, que o Marcos Duval deveria figurar na qualidade de investigado, não como testemunha, porque é no mínimo estranho isso, né? E mais estranho ainda, porque um pouco depois, ainda na data de hoje, veio uma outra matéria da Veja, recortando, e ele afirma outras coisas. Ele disse que conversou com o ministro, e que o ministro respondeu para ele, abre aspas, não acredito, como se ele tivesse surpreso. Então, assim, se o ministro fez isso, ele está acusando o ministro de prevaricação, certo? Porque se o ministro soubesse de uma situação dessa gravidade, o mínimo que o ministro deveria ter feito é ter expedido um ofício para a PGR, pedindo para apurar melhor essa situação, e etc. E aí depois tem, inclusive, alguns trechos lá que ele coloca, né? Aí ele coloca, inclusive, traz uns trechos de supostas conversas que ele teve, falando com o ministro. Caso for necessário, posso ir a Brasília para reencontrá-lo. Sei que este momento está muito turbulento em sua missão, mas conte comigo. Então, assim, afinal de contas, ele conversou, não conversou com o ministro, ele informou, ele denunciou formalmente, né? Tá saindo várias outras matérias. Uma falou que ele se encontrou no dia do julgamento do orçamento secreto, no intervalo da sessão de julgamento, falou isso com o ministro. Um outro veículo de comunicação está publicando outra coisa, falou que ele havia entrado em contato com ele antes até, solicitando, aí agora parece que ele denunciou formalmente, aí agora está voltando atrás, falou que não denunciou, aí agora ele disse que o Bolsonaro não falou nada, que está tentando jogar toda a culpa no Daniel Silveira. Então, assim, a situação é extremamente crítica ali, nebulosa. Eu nem sei se ele deveria figurar na qualidade de testemunha, mas sim de investigado, talvez, porque é gravíssimo, né?
E sem contar o seguinte, se ele acha que isso é um crime, etc., o mínimo que ele deveria fazer era formalmente ter feito alguma coisa, né? Então, assim, tá tudo muito estranho. Eu suspeito que ele possa estar sendo coagido, eventualmente, enfim, ou que, de repente, ele fez isso por algum interesse pessoal. Várias histórias estranhas, sabe? Em audiência, se a gente tem uma situação dessa, né, é o tipo do caso que a gente consegue facilmente derrubar essa testemunha, porque fala, essa testemunha está confusa demais, ela fala uma coisa, se contradiz, aí diz outra, conta 4, 5 histórias diferentes, para cada veículo que vai a cada momento do dia, ele fala uma coisa. Então, assim, isso está muito esquisito. Eu até me resguardo um pouco de fazer qualquer juízo de valor em relação a isso e esperar mais alguns dias para ver o que vai sair disso. Mas que está muito estranha essa história, e isso sem dúvida está. O ex-juiz comentar também esse caso, Adriano. Claro que a gente está aqui para fazer uma análise jurídica da situação, mas eu queria que você falasse sobre essa relação. O Emerson tinha falado na primeira participação dele sobre essa questão da eleição do Senado e como o Poder Judiciário estava envolvido nessa eleição. Quer dizer, você como tendo participado já do sistema, o que você pode falar sobre essa relação tão próxima que a gente tem hoje entre que seja o Legislativo e o Judiciário, ou até o Executivo e o Judiciário? Sana, primeiro assim, acabei de ter acesso à decisão completa do ministro Alexandre de Moraes. São 22 páginas que nós podemos resumir nesse ponto, de que ele, na verdade, entende, ao meu ver, do ponto de vista estritamente jurídico, de modo bastante equivocado, de que o indulto não teria os seus plenos efeitos, ficando dependente da apreciação de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é um absurdo, porque o indulto, ele como ato administrativo, um ato do Poder Executivo, no exercício do seu munus constitucional, ele passa a ter efeitos imediatos desde a sua publicação. Então, não depende de apreciação ou de uma homologação, não é um ato complexo, um ato jurídico complexo que depende da manifestação de vontade posterior do judiciário, não. É um ato jurídico unissubjetivo, é um ato do Poder Executivo, do Presidente da República. Essa é uma faculdade exclusiva dele. E o Presidente da República, ao decretar o indulto, os efeitos deste ato são imediatos, independentemente, portanto, de pronunciamento posterior do Judiciário de controle de constitucionalidade desse ato. Outra coisa, o controle de constitucionalidade se dá mediante alguma ação proposta contra este ato, eventualmente uma ação direta de inconstitucionalidade, que, ao meu ver, inclusive aqui, não cabe, porque o indulto ele é um ato jurídico de efeito, ele não é uma norma geral e abstrata que possa ter a sua constitucionalidade discutida por meio de ação direta de constitucionalidade. Não cabe. Ela é um ato de efeito individual, específico, que, portanto, só poderia ser atacado através de uma ação jurídica específica e seria um controle difuso de constitucionalidade. Então, essa já é uma questão. Segundo, não houve nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal suspendendo os efeitos do decreto. Então, o decreto, ele é válido e tem plena eficácia. Razão pela qual o fundamento da decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele é insustentável juridicamente. Quando ele diz que, enquanto não houver a análise da constitucionalidade e a decretação da extinção de punibilidade pelo Poder Judiciário, a presente ação penal prosseguirá normalmente. É outro erro. Não existe mais ação penal. Depois que exige a sentença, encerra a jurisdição. Isso é básico em direito processual. Com a sentença, com a decisão, o acórdão, enfim, a decisão final prolatada, encerra-se a relação processual.
Não há mais recursos, não existe mais, portanto, prosseguimento da relação processual. Não há mais falar em ação penal. A ação penal está extinta pela decisão judicial, cuja sentença penal condenatória teve os efeitos extintos pelo decreto de indulto. Então, portanto, não temos mais ação penal, não temos mais jurisdição, não teríamos mais por que ter medidas cautelares em cima de uma ação penal extinta, porque já julgada pelo Supremo Tribunal Federal no mérito. Então, do ponto de vista de direito processual civil ou direito processual penal, isso é uma questão básica. A jurisdição e a competência, portanto, se encerram com a decisão final. E já houve a decisão final. Existe algum embargo de declaração? Não. Existe algum questionamento nos autos, algum recurso de alguma das partes? Não. Então a jurisdição se encerrou. O que foi que sobreveio à decisão? O decreto de indulto. O decreto de indulto, portanto, suspende os efeitos da decisão. Ora, supondo que não houvesse o decreto de indulto, já não estamos mais falando, portanto, da jurisdição penal. O que é que iniciaria? A parte de execução da pena, que já não é mais dentro dessa relação processual. Eu sei que você que é leigo, que está nos assistindo, talvez não esteja compreendendo alguns desses conceitos, mas para quem é da comunidade jurídica, é importante até que eu coloque isso também, para ficar claro para todos. A execução penal, ela se dá já depois de extinta a parte de conhecimento. Acabou, não tem mais processo penal. Então, a parte de execução é cumprir aquela pena. E o juízo da execução não seria nunca o Supremo Tribunal Federal, mas iria lá para a primeira instância de Brasília, ou do Rio, acaso fosse a jurisdição própria. Percebem? E é justamente essa fase de execução que deixou de existir por conta do decreto de indulto. Então, por onde a gente olha essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, e aí eu estou fazendo uma análise essencialmente jurídica, a gente vê que não tem substância. É, na verdade, uma medida de força. Não é uma medida jurídica consistente com qualquer teoria geral de processo, com qualquer teoria geral de recursos, sobretudo com qualquer teoria de coisa julgada. Nós estamos diante de uma coisa julgada penal e, portanto, se encerrou a jurisdição. Bom, além disso, e aí voltando para a questão da interferência de um poder na eleição da mesa, da composição de outro poder, o sistema, na República, o sistema republicano, esse que nós vivemos, ele é uma cópia feita depois do Império, com a República no Brasil sendo implantada, uma cópia do modelo americano. E a separação de poderes, tal qual foi pensada por Montesquieu, ela foi melhor estruturada nos Estados Unidos da América, que nós copiamos o modelo. Nós nos chamávamos Estados Unidos do Brasil. Só depois passou a ser República Federativa do Brasil. A nossa primeira bandeira republicana era a cópia da bandeira americana, só que verde e amarela. Não sei se vocês todos sabem disso. Então, nosso modelo, a estrutura de separação de poderes, a estruturação do Estado brasileiro, nasceu após o Império, na infância da República Brasileira, como um copiar, colar da Constituição americana. E essa separação de poderes nos Estados Unidos, que nós copiamos e adotamos, ela foi feita com os poderes e com o sistema do pesos e do check and balance, né? do equilíbrio de peso e contrapeso. Tem uma outra expressãozinha, na verdade, não é peso e contrapeso, não. Mas, enfim, é do equilíbrio, do check and balance, que é justamente a relação entre os poderes em que um limita o outro.
O check and balance é para isso, é que o poder ele não pode ser absoluto, senão nós estaríamos no império. O poder ele é dividido, o poder do Estado, em 3 poderes que são harmônicos e independentes entre si, e devem, no exercício das suas funções, fazer esse ajuste, que é o check and balance, em que um vai limitando o outro, para que nós tenhamos aí, portanto, nessa divisão de poderes, uma democracia madura. Ora, quando nós temos um poder que passa a ter, neste período, uma hipertrofia como o judiciário, aí na questão da Corte Constitucional Suprema, e ele passa a interferir no outro poder, já demonstra que o check and balance aí está quebrado, que esse princípio da separação de poderes e do equilíbrio entre eles está sendo tisnado, e que nós temos um poder que se sente empoderado ao ponto de atuar na eleição da direção de um outro poder. E foi noticiado por toda a imprensa, comentadores políticos, dizendo que se senadores fossem votar no candidato da oposição, inclusive seriam chamados por ministros do Supremo, como se a dizer que seriam chamados como uma suposta ameaça indireta. Tem processo lá, cuidado com a sua vida. Então, o nosso jornalismo se transformou, Rossana, nisso, um jornalismo militante, um jornalismo de lado político, um jornalismo que não noticia, mas que faz torcida. E, obviamente, normaliza essa atuação do Supremo Tribunal Federal interferindo na eleição de outro poder. Isso é ruim para a democracia, isso fragiliza a estrutura republicana das instituições democráticas, e isso demonstra que, na verdade, o Senado Federal não vinha, e talvez não cumpra, nesses 2 anos que se seguem, o que dele se espera como poder, que é zelar pelo check and balance, que é zelar pelo equilíbrio entre os poderes, que é fazer com que o legislativo cumpra o seu papel de ser, de um lado, a caixa de ressonância da sociedade, e, de outro lado, um poder que defende a Constituição, as instituições democráticas e a liberdade de expressão e de manifestação daqueles que, no exercício da soberania popular, os elegeram numa democracia representativa. Ou seja, são representantes do povo, senhores senadores e deputados, não são representantes nem de interesses próprios, nem de terceiros. A gente está chegando perto do fim, eu tenho um videozinho para chamar, mas antes eu quero pedir para o Emerson comentar essa questão também, porque acho que é um assunto interessante, né, Emerson? A gente teve essa eleição da mesa do Senado ontem, também da Câmara, mas, enfim, como que você vê esses pedidos de voto, essa relação muito próxima aí de ministros do STF com os senadores? Sim, Rossana. Então, o primeiro ponto, né, que é muito crítico ali, é que a lei orgânica da magistratura ela é muito clara em criar impedimentos expressos a qualquer atividade política partidária por magistrados, sejam eles quais forem. O que deixa a gente bastante surpreso, inclusive, é que o CNJ tem uma atuação muito profícua em relação a isso. Só que todos os casos que eu verifiquei, essa atuação sempre vai contra juízes que, assim, que são, vamos dizer, entre aspas, né, são mais de direita, né? Qualquer crítica que se faça à esquerda, parece que os juízes se tornam alvos disso, né? Os juízes de esquerda, ou mesmo essa situação bizarra aí que aconteceu, da imprensa veiculando, né, se isso é verdade, que ministros começaram a entrar em contato, né, com parlamentares, pedindo voto para um determinado parlamentar, e isso é simplesmente inaceitável. É uma grave violação funcional prevista na Lei Orgânica da Magistratura, se não até uma causa de impeachment dos ministros, né, de quem fez isso.
E é muito triste porque isso é algo que já vem acontecendo já faz tempo, né? Durante os últimos anos a gente viu várias interferências aí de ministros. Óbvio que tem que ter, né? As pessoas vão conversar sobre determinados assuntos que interessam a sociedade, mas não de maneira a interferir, né? Óbvio que se o ministro, né, pelo poder que ele tem, pela própria representatividade que ele tem como ministro da mais importante corte do país, se ele chega para determinada pessoa, para determinado parlamentar e pede alguma coisa, é uma situação que ele deveria, no mínimo, evitar, né? Inclusive essa questão de holofotes, né? Parece que tem ministros ali que, inclusive, não são palavras minhas, mas do próprio ministro Marco Aurélio Mello. Tem ministro que parece que não pode ver uma câmera que sai correndo para dar entrevista, né? Então, isso está errado, é completamente ilegal, né? Essa situação é inaceitável e, enfim, viola vários direitos aí, não só da Lei Orgânica da Magistratura, mas dos próprios princípios da administração pública, né? As pessoas que são vinculadas ao serviço público ou uma função pública, ela deve sempre respeitar as regras do que a gente chama de direito administrativo, que é uma área do direito, certo? A área do direito administrativo é a que rege a organização, as definições, as funções, as competências e os princípios dessas pessoas, que vão reger essas pessoas, né? E dentre esses princípios tem o princípio da impessoalidade, né, da eficiência, da moralidade, né, devem ser observados. É obrigação, está previsto na Constituição isso, né? Só que a gente não tem visto isso, né? Essa situação mesmo da questão da eleição do Senado, foi repetido isso, não apenas que ministros estariam pedindo votos para candidatos, como também até uma situação horrível que aconteceu, que, ao meu sentir, também traz uma grave violação aos princípios da administração pública, que foi a própria conduta do PT de dizer que ia simplesmente tirar ministros do cargo para que eles voltassem ao cargo de senador para que pudessem votar, né? Isso fere gravemente o princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade, enfim, literalmente você utiliza das ferramentas que você tem ali ao seu próprio interesse sem observar princípios básicos, né? Isso, inclusive, é causa de exoneração, etc. E lembrando que durante os últimos anos aí, a esquerda, até essa própria questão do Daniel é muito interessante, porque a esquerda se socorreu, inclusive, no Supremo, querendo derrubar essa graça que foi concedida ao Daniel, um indulto individual, alegando pessoalidade, né? Violação do princípio da impessoalidade. Muito embora seja óbvio que não tem como não ser. Essa é uma exceção, a questão da graça é uma exceção, justamente porque o indulto individual, ou a graça, como é dito, ela é para uma pessoa. Então, ela vai ser pessoal, não tem como não ser. É uma exceção. Agora, aí imediatamente eles vão lá e barram, não pode e tal. E provavelmente é possível que a gente seja aí surpreendido com uma decisão do Supremo dizendo que violou o princípio da impessoalidade da administração pública. Muito embora, por obviedade, por ser a graça concedida a uma única pessoa, não tem como ela não ser unipessoal, não ter pessoalidade, né? É uma contradição aí que provavelmente a gente vai ver aí. Não sei, posso estar enganado, mas eu acho que isso vai acontecer. Bom, mas vamos lá. Eu falei no começo do programa sobre o aniversário da Gazeta do Povo. E o Lucian, que é meu colega aqui no jornal e muito meu amigo também, tem mais informações para você. Confira. Que tal conhecer ideias que vão transformar a sua visão de mundo? Aproveite a promoção Mapa de Ideias Gazeta do Povo. Assinando agora o melhor jornal do país, você ganha de presente um verdadeiro tesouro do conhecimento. Quer ver? Um curso exclusivo sobre conservadorismo com o escritor Francisco Escorcim. Um e-book sobre os pensadores que orientam a visão de Rodrigo Constantino. E ainda, uma coletânea de artigos sobre o legado de Olavo de Carvalho. Não dá para perder, né? Clique no link e assine a Gazeta por apenas R$ 4,50 ao mês nos primeiros 3 meses. Eu falei antes que a Gazeta está preparada para o que está acontecendo e você pode ter certeza de que aqui não falta coragem para procurar a verdade. Mas a gente não faz nada sozinho. Só conseguimos seguir porque brasileiros que entendem a importância do que fazemos estão nos apoiando. E aproveite para se juntar a eles agora. São só R$ 12,90 por mês no primeiro ano. Gente, queria agradecer a participação. Vou começar com as despedidas, então. Fabiana, obrigada por mais um programa e obrigada pelas informações sempre, né, fresquinhas que você traz para a gente. Eu que agradeço, é uma honra mais uma vez. E eu já quero até adiantar também
os parabéns aos 102 anos da Gazeta 104. do Povo. 104 anos da Gazeta do Povo. Que venham muito mais e que seja possível permanecer dessa forma, né? A liberdade de imprensa é fundamental para a manutenção das nossas leis, da nossa democracia, e muito mais do que isso, né? As pessoas têm direito, sim, a se informar com as mais diferentes vertentes de posições ideológicas, que é isso que a Gazeta se propõe muito bem. Então, parabéns. Obrigada, pessoal. Até semana que vem e ótimo final de semana para nós. Obrigada, Fábio. Adriano, obrigada também por mais uma vez participar aqui conosco. Só agradecer, Rossana, a você, Fabiana, Emerson, todos que nos assistem. Parabenizar a Gazeta do Povo por esses 104 anos de jornalismo sério, independente. Estimular a todos que assinem o jornal, justamente por essa independência que tem. E dizer que nós todos torcemos que o Brasil siga no caminho da democracia, que significa ter, entre outras coisas, o respeito à soberania popular, as suas expressões de liberdade, uma delas a liberdade de expressão, e que nós tenhamos também as instituições sólidas, independentes, os poderes harmônicos entre si, sem sobreposição de uns aos outros. Isso fortalece a democracia, e a gente tem consciência que democracia representativa, os representantes do povo representam o povo e devem proteger os interesses, portanto, da população brasileira. É isso, Rossana, que a sociedade brasileira possa sobreviver a essa turbulência. Obrigada, Adriano. Emerson, obrigada para você também. Rossana, novamente, obrigado por ter o prazer e o privilégio de estar aqui com vocês, doutora Adriano, doutora Fabiana. Sempre muito bom esse bate-papo aqui da gente. E gostaria de aproveitar também para parabenizar a Gazeta do Povo, né? Não é qualquer jornal que consegue completar mais de um século de existência, né? Sinal de que é um exemplo de trabalho, de dedicação, do verdadeiro jornalismo, né? Tantas empresas aí tentam chegar nesse ponto e muitas vezes nem grandes empresas conseguem atingir essa marca histórica. Então, parabéns, e deixo aqui o pedido para você, né? Assine a Gazeta do Povo e nos ajude a continuar essa história. Tá certo, gente. Até semana que vem, então.